Olá, eu sou Arthur Bessoni e esse é o podcast BIM Experts, onde discutimos estratégias utilizadas por arquitetos e engenheiros para implementar e vender serviços BIM, além de utilizar esse espaço para entender o que é óbvio e claro para profissionais que já têm certa experiência nesse mercado e que não é óbvio ainda para quem está começando. E no nosso episódio de hoje eu tenho uma pessoa super especial, o Guilherme Lobo, nosso Gui Lobo, que é um cara com uma experiência muito legal. A gente já até bateu outros papos em outros podcasts, né? O Guilherme já me entrevistou, inclusive, no Vida BIM, que a gente fez na BIM Experts, e agora a gente está aqui para conhecer um pouco mais a história do Guilherme e entender um pouco sobre uma situação comum em alguns mercados, com o tema Meu BIM é melhor no CAD do que no Revit. Olha só, então é um tema um pouco meio confuso aí. Então vamos discutir sobre isso. Então, Guilherme. Olá, Guilherme, tudo bem? Fala aí, Arthur. Beleza, tudo bem. Eu estava ouvindo aqui, estava participando, tirando a ferrugem, que da última vez que a gente fez o podcast, né? A gente estava junto aqui no Rio de Janeiro, e aí agora foi a ideia também, a gente estava com essa questão do fuso horário na Austrália, ainda assim dá para encontrar, né? Então eu fico feliz agora de estar participando de mais um aí, poxa, continuar com essa sequência, porque tem muita coisa que acontece no nosso dia a dia que a gente tem que comentar, tem que compartilhar com vocês, porque às vezes é muito dos problemas que todo mundo encontra na vida profissional e a gente já encontrou faz um tempo e está esbarrando cada vez mais em novas barreiras, enfim, muita coisa para compartilhar. Sim. E é legal essa troca, né, de conhecimento, Gui, que assim, você tem experiência nos Estados Unidos, eu tenho uma experiência aqui na Austrália, que muitas vezes a gente tem contratos de confidencialidade, a gente não pode estar publicando, não pode fazer stories, não pode mostrar no dia a dia como a gente geralmente faz no Brasil, né, porque tem muita coisa, eles levam muito a sério essa questão de privacidade. E aí a gente fica louco para falar muita coisa e não pode. Eu acho que o podcast é uma ferramenta legal porque a gente pode conversar, a gente pode discutir esses problemas, né? Mas não necessariamente mostrá-los. Então a gente não deixa de fazer esse bate-papo, né? Você tem experiência também assim de privacidade, né, com os seus Não, projetos pois nos é, Estados Unidos? e isso, e eu tenho alguns projetos que, inclusive, eles consideram projetos críticos de infraestrutura. Então, até os drones, que é nessa guerra que teve de Estados Unidos e China, os drones que têm componentes produzidos na China não podem ser utilizados nesses projetos. Então, Olha. isso foi um grande problema, que todos os nossos drones são da DJI e todos eles têm componentes chineses. Então, assim, foram todos banidos. É o tipo de problema que a gente encontra. Hoje em dia, isso não é problema aqui no Brasil, então a gente não comenta muito sobre isso. Mas é o tipo de coisa que a gente esbarra e fala, puxa, tipo, só tô voando drone lá, e fala, não, mas aí se os chineses botaram a mão, a gente pode roubar essa informação. É desse nível, né? Quem É, é, sabe se eles não estão fazendo um levantamento e mandando informação, né? O drone mandando informação para sei lá, o governo chinês, enfim, eles têm medo dessas coisas, né, cara? É muito não, e o restante, mas é isso. Mas a gente consegue compartilhar e eu tenho que perguntar isso toda vez, né? Então, tem muitos projetos que a gente usa justamente as informações que estão disponíveis publicamente. Um deles, quem assistiu a minha palestra em São Paulo recentemente, viu lá que eu mostrei o passo a passo. Aquilo tudo foi feito com dados que a gente adquiriu, voando o drone. Então, eles não nos deram nada, a gente só teve a permissão para estar no local, né? Então, projetos dessa magnitude, a gente teve a ideia, toda a nossa autoria, né? Mas, enfim, Oh, isso é uma coisa vamos. interessante, cara. Quando eu estava estudando nos Estados Unidos, eu fiz uma disciplina, comecei a fazer uma disciplina de águas, eu até fiz o withdraw, né? Eu acho que a gente quando dropa a disciplina, porque não era bem o que eu queria, mas eu lembro que o professor falava que ele mostrava alguns exemplos de recursos hídricos do país e tinha coisa que era privado mesmo, que não pode ser divulgado por conta exatamente desse medo de terrorismo. Porque imagina, você chega lá num reservatório de recursos hídricos, você jogou lá um veneno, jogou alguma coisa ali dentro, tchau, você contaminou, tipo, o país inteiro, né? Existe, inclusive, uma das estratégias de guerra é isso, é você atacar os recursos hídricos do país para que você consiga ali aniquilar a população. E aí a gente não conseguia obter informação disso, e se você tentasse entrar lá na parte que gerenciava o recurso hídrico, era fechado, velho, com guarda mesmo, os caras armados e ninguém entra, entendeu? Exatamente por conta dessa preocupação. E às vezes a gente vê lá os nossos recursos hídricos abertos, né? Qualquer um entra, qualquer um faz qualquer coisa. É, Então, acho... e os três exemplos que eu tenho para compartilhar são de recursos hídricos. Os três são de represas em situações diferentes. A Uhum. gente tem, os três são recuperação, represas que já existem, né? E aí eu falei, eu tenho que tomar cuidado quando eu falo, eu não vou falar parte específica de projeto,
mas a gente, quando envolve o BIM, a gente está falando muito da comunicação, da tecnologia, dos processos. Então, assim, acaba que não é relevante o que o projeto é em si, mas sim o que a gente vive dentro dele, né? Sim. Aí ninguém melhor para falar dessa parte, né, de infraestrutura do que você aqui com a gente, né? E aí, infelizmente, como você falou, não dá para falar tudo, né? Até porque imagina, você pega um modelo BIM totalmente mapeado de infraestrutura e, sei lá, isso cai nas mãos aí. Vamos dizer que é um modelo BIM lá do Hoover Dam, lá nos Estados Unidos, né? Lá ali no Arizona, Nevada, né? E aí isso cai nas mãos, sei lá, de uma equipe de criminosos. Cara, os caras vão ter na mão ali tudo, para todo o mapa para eles entrarem, para eles fazerem o que eles quiserem. E o governo americano tem muito preocupação com isso, né? Então não é liberado para todo mundo. Por isso que tem, acho que, tanta coisa de privacidade, né? A gente não pode falar tudo. Mas enfim. Guilherme, seja bem-vindo, tá? A esse podcast. É um prazer fazer um podcast com você mais uma vez, para a gente bater esse papo. A gente até gosta, né? Que a gente nunca consegue parar para conversar e quando para é sempre bem divertido, né? Então, para começar, tá? Talvez quem esteja escutando aqui não conheça o Guilherme. Então, Gui, qual é, que é a sua formação acadêmica? Fala um pouquinho sobre você. Beleza. Eu comecei a minha carreira profissional quando eu fiz o técnico em edificações, e a partir daí eu saí já com 18 anos de idade, eu já tinha uma profissão, eu já estava tirando meu CREA, e eu comecei meu estágio numa empresa de geotecnia e infraestrutura meio ambiente. A partir dali, mal sabia eu que a minha carreira já estava sendo trilhada aí até hoje, nessa mesma área, e eu trabalhei nessa empresa que até hoje eu tenho grande relacionamento com eles, e durante esse meio tempo eu fui para os Estados Unidos, que foi onde eu conheci o Arthur, e a gente lá fora, a gente descobriu muitas novidades. E quando a gente viu isso tudo lá, que voltou para o Brasil, a gente conversando numa dessas conversas, a gente viu, falou, cara, a gente aprendeu muita coisa e aqui não estão fazendo nada. E isso está aí disponível, a gente aprendeu, não é difícil, não é algo de outro mundo, é de outro país, mas a gente consegue trazer isso para a nossa realidade. E aí surgiu a BIM Experts em 2015, né? E a gente vem fazendo esse trabalho. Vão ser 5 anos, a BIM Experts vai fazer aniversário esse ano, né? Fazer uma festa, Aniversário né? de 5 anos. Fazer uma Fazer uma festa. festinha. Uma festa virtual, né? Como a gente sempre foi, né? Pra todo mundo num lugar diferente, cada um com cerveja, a gente liga o Zoom aqui e leva todo mundo. E vai ter que ser, né? Porque uma das coisas que eu mostro na minha apresentação é que eu tenho foto com o Arthur, foto com a Mariana, foto com o Renato, todo mundo separado, foto com o Eric, tipo, e assim, todo mundo que eu tenho foto é só com uma pessoa, porque a gente encontra uma, depois encontra outra, para reunir todo mundo assim, né? Às vezes Caramba. precisa até de um evento especial para isso, né? A Mas gente nunca conseguiu juntar os quatro, né? a E agora equipe com o inteira Eric, nunca. é verdade, É, eu já encontrei com o Eric também lá em São Paulo, mas tudo separado, a gente nunca consegue juntar todo mundo, né? pois é, que eu falei. E agora que a gente também, né, a BIM Experts tem esse núcleo, que é a gente aqui, eu, você, Mari, mas o Renato, o Eric sempre participando também. Sim. Falei, a família vai crescendo, né, Aham. com o pessoal do BIM AV. E, enfim, depois do intercâmbio, lá eu tive a oportunidade de estagiar numa empresa que também era de geotecnia e meio ambiente. E aí, a partir daí, eu terminei minha graduação em engenharia cartográfica. Então o pessoal fica até surpreso, não é engenharia civil? Falei, não, porque eu vi que tinha muito engenheiro civil trabalhando nas empresas que eu estava, então por que não uma visão diferente, né? Fez E aí certo, né? eu fiz o curso de engenharia cartográfica, eu não faço a mesma coisa que o pessoal, e também não era o objetivo, porque se fosse para isso eles contratavam mais um engenheiro civil. Então fica aí já uns insights, né, no, no meio do podcast. E Ô, Gui, durante a graduação, eu voltei para os Estados Unidos, né, porque estava em greve, e só esse adendo, que foi aonde eu voltei a trabalhar para a empresa norte-americana. Quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando com eles e é onde eu me encontro hoje. Né? Eu continuo fazendo trabalho para os Estados Unidos, mas remotamente aqui do sim. Brasil. Ô, Gui, só uma pergunta, dá uma pausa aí na tua fala. Você fez engenharia cartográfica, né? Eu já conheço que a gente já bateu muito papo, mas assim, eu acho que muitas pessoas ainda não conhecem muito bem a profissão, né? Como é que funciona. Você lembra, né, de cartografia, então você vai relacionar com mapas e tudo mais. Mas o que é que faz, assim, em geral, né? O que é que faz um engenheiro cartográfico? O que é que Ah, você faz, assim, como profissional? Só para dar uma visão geral. eu gosto de definir os profissionais baseado nas habilidades que eles adquirem. Uhum. Então, os engenheiros cartógrafos, eles têm uma grande habilidade com a questão de dados. Como assim? Algumas das disciplinas são banco de dados, sistemas. A gente tem disciplinas com professores não é professor de TI, né? Professores de engenharia da computação. Então,
E detalhe, não só os dados, e aí você já começa a ver uma relação com o BIM, dado, informação. Eu aprendi muito com sistemas de informação geográfico, que o BIM são sistema BIM, na cartografia, para os meus colegas cartógrafos, eu defino como sistema de informações da construção, né? Então, existem essas similaridades. E, além disso, a gente tem que representar isso. Então, quando você vê o Google Maps, é a representação desses dados num mapa, né? Então, quando a gente fala mapa, a gente pensa no papel, mas o Google Maps está aí com metadados, com informação além do mapa. Quando você clica no ponto, cada vez que eu falo isso, você está vendo a similaridade com o BIM. Então, assim, esses mundos começam a se juntar e a engenharia cartográfica, você vê que as habilidades que eu aprendi são habilidades que talvez ainda não tenham nos arquitetos, nos engenheiros civis, nessa manutenção dos dados. Essa é uma visão que eu adquiri. Fora isso, tem as tecnologias de posição. GPS, muita gente já ouviu falar. Então, seu celular hoje em dia, se tem o GPS aí, é graças a uma comunidade dos cartógrafos, né? Que desenvolveram toda essa tecnologia que permitiu o seu celular hoje a te localizar no mundo, a pedir um iFood, a pedir um Uber. Então, assim, em nome da comunidade, né? De nada. Eu não fiz nada, mas nada, né? assim... eu Obrigado não aí, fiz né? nada, mas os meus gigantes, nos quais hoje eu, né, posso me apoiar nos ombros deles, foram os responsáveis por isso. Bela frase. Apoiado nos ombros dos gigantes. E aí, GPS que é americano, né? Mas tem outros, né? GLONASS e tudo mais. O É GPS eu uma falo coisa Não, de e eu forma falei assim, só geral, para me né? defender, né? GPS é como as pessoas conhecem. Na verdade, o certo é GNSS. Sim. GPS é o sistema americano, GLONASS é o russo, Galileu é o europeu, Bidu é o chinês, aí você tem o japonês e o indiano, que são geoestacionários, enfim. Como é que é o Não me chinês? deixa... Oi? O chinês é Bidu. Bidu, quase que eu pensei naquele Baidu, né? Que é quando a gente instala uma parada Ah, no Baidu. computador. Aí Não, vem e o detalhe, se Baidu, né? De só escreve a China. Beidou. Se escreve Beidou. Beidou, é quase isso, mas aí a gente fala Bidu. Os chineses aí colocando aí os sistemas de informação de traqueamento Não, no senão o pessoal computador de vai todo mundo. falar... Mas não tem nada a Não, e é ver, bom tá, você... pessoal? Não, Baidu e pois não tem é. nada a ver, é só uma brincadeira aqui, né? Não, eu falei, é bom o Arthur falar isso, senão já vai vir o pessoal assim, não, porque esse cartógrafo é de mentirinha, tá chamando o GPS, o certo é GNSS. Eu falei, eu falo É. isso que é para facilitar na fala, né? Mas, Tem coisa que a gente tem que simplificar, né? Mas, enfim, pois a é. técnica é outra. Então, legal, Gui. E Gui, e como é que é a tua experiência profissional? No caso, você começou a trabalhar dos Estados Unidos. No curso foi depois dos Estados depois, quer dizer, desculpa, você começou a trabalhar para os Estados Unidos depois de ter morado lá, foi antes? Como é que foi isso? Foi, então, eu trabalhei durante o estágio de verão. Eu morei lá e aí eu tive a oportunidade de conhecê-los. Quando eu voltei para o Brasil, eu continuei com o contato deles e eu falei, olha, mas infelizmente eu tenho que voltar para o Brasil e eu tenho que terminar minha graduação. E eu tinha um período de 2 anos que eu não podia sair do país para fazer outro programa de intercâmbio. E foi durante essa questão de greve que eu tive durante a faculdade que eu dei um basta. Eu falei assim, não, chega de ociosidade. Eu tranquei e perguntei, bom, eu perguntei para eles, eu posso voltar aí para fora? Eles falaram sim. Aí eu tranquei e fui para lá. Que eu vi que eu estava nessa estagnação aqui e eu estava estagnado com essa questão de indecisão. E aí eu falei, não, eu vou lá para fora porque eu preciso aplicar tudo isso. E durante esse meio tempo eu passei mais 6 meses lá fora, já com o intuito de voltar trabalhando para eles. Que a gente costuma falar muito, né, Arthur, de como é que a gente consegue essas oportunidades. Eu consegui a minha indo lá para fora. E a gente, depois de tantos eventos, a gente vê a importância que é de participar, de estar com a cara lá. Não é muito, a gente não tem muitas oportunidades de ir nesses eventos internacionais e conhecer as pessoas assim. É difícil, eu sei. Mas assim, foi assim que eu consegui a minha. O Arthur já tem a experiência dele que foi completamente diferente, foi tudo virtual. Então ele pode falar melhor sobre isso, mas eu posso falar muito bem sobre criar os laços ao vivo e mantendo eles para você eventualmente trabalhar. E uma coisa a gente falou, né? Preciso muita confiança também, porque eu falei com várias outras pessoas, para mim isso foi, não, eu estou só trabalhando remotamente. Mas as pessoas que eu falo, nossa, mas eles têm muita confiança em você. Aí eu falei, eu não tinha parado para pensar nisso, foi instantâneo, né? Mas é algo que não é fácil, mas quando você também cria uma relação dessas, é muito proveitosa. Ô, Gui, E... e evento, a gente costuma falar, cara, eu acho evento importante demais, cara, demais. Eu não sei se você lembra, mas quando a gente começou a ir para os primeiros eventos de BIM, cara, a gente não tinha dinheiro. A gente, pô, juntava dinheiro, uma dificuldade, e aí, cara, Gui, temos que ir para tal canto, cara, tem dinheiro não. A gente dava um jeito, juntava, economizava Era, com eu e o outras Arthur coisas. dividindo.
Eu e a tua, a gente ia Que é, pra cara? hostel. Eu falei, até hoje em dia, se bobear, depois que eu fui pra um hostel lá em São Paulo, eu gosto que eu conheci um americano no hostel e eu Aí fiquei amigo do cara. eu adoro hostel É, também, cara. Se eu viajar gente, sozinho, vou pra hostel, velho. É muito legal é, porque você chega, tem aquela vibe, né? A galera mais internacional, você e conhece eu muita falei, gente. e eu conheci esse americano que ele mora no hostel, ele vive no hostel. Ele Eu já fui pro mora. mesmo hostel 2 vezes. E o cara tá lá, ele É muito trabalha no legal, né, cara? hostel. E ele trabalha de madrugada. Então, assim, eu chegava de madrugada, batia o papo com ele. Então, é algo que eu falei assim, no hotel você nunca ia ter isso. Então, me incentiva a ir pra hostel, né? É, que Foi, legal, é cara. algo de outro mundo, assim, eu Ô, prefiro, inclusive. cara, mas eu adoro evento, porque assim, lá no início, né, como eu falei, que a gente, pô, juntava tudo que tinha, vamos pro evento, dividir a passagem 12 vezes, dava um jeito de pagar, mas, cara, eu nunca fui, posso dizer pra você, eu nunca fui pra um evento que eu acho que não valeu a pena, assim, eu não consegui ter aquele dinheiro depois de volta com base em um contrato que foi fechado, com base em um contato que a gente conheceu, com base em novas experiências. Então, eu acho que, cara, é muito importante. Até quando a gente foi para Lisboa também, né? A gente foi junto para Lisboa. Você estava no Marrocos, sei lá, uma viagem. E, enfim, a gente se reuniu lá no BIC, né, em Lisboa. Agora no All Vegas. O All Vegas, para quem não sabe, é caro pra caramba para você ir para lá. Mas, cara, tudo tem retorno, sabe? Então você começa no primeiro evento. Então vai no evento aí do CREA da tua cidade, vai no evento do sindicato, vai em qualquer evento relacionado na área que alguma coisa você vai aprender, mesmo se for uma coisa repetitiva. O pessoal fala, o BIM hoje está muito repetitivo, né? Realmente, na base, né? Quando você vai para um evento básico de BIM, é sempre a mesma coisa. Mas eu te falo, vai ter uma coisa, uma frase que você vai aprender ali. Tipo, Não, é muito e difícil ainda não digo aprender mais. nada. E se você vê que a BIM Experts vai estar presente, seja comigo, com o Arthur, com a Mari, pode ir e fala com a gente. Que eu falei assim, quem estava aí em São Paulo nesse último falou, né? A Núria, a Priscila, o Felipe, enfim, né? O pessoal que acompanha, que segue a gente aí. Eu falei, é só vir falar com a gente, que a gente fala prontamente, a gente vai estar lá no evento, é para isso, tomar um café, comer um bolo. E Pega a gente sempre, no coffee break, que é a melhor parte que tem. e sempre é E ainda fala diferente, assim, né? não, 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 ó, vem comigo aqui, vamos pegar um café, que às vezes a gente tá meio distraído, esquece até de comer e de beber café. Eu falei, se você E é dá uma importante. puxada aí, Saco é. cheio não fica em pé, né? Saco vazio, né? Saco vazio não fica em pé. Pois é. Ô, Gui, então, assim, falando um pouquinho mais, como é que foi teu primeiro contato com o BIM? Eu já sei essa história, mas fala pro pessoal, Não, eu conto. qual foi o primeiro contato? O meu primeiro contato foi que eu tava trabalhando, e aí eu via o que eu tava fazendo, eu falei, pô, mas eu tô fazendo, eu tô usando, eu já não tava mais no AutoCAD, eu tava no AutoCAD civil. Uhum. E eu tava usando a tecnologia e eu vi assim, falei, caramba, mas eu tô fazendo tanta coisa que eu tava faltando. Eu falei, tá, eu já tô fazendo os projetos, isso daí já é normal, eu tô usando o CAD. Mas quando eu percebi, tava faltando um ponto. E aí eu vi que a Autodesk, na época, estava fazendo o tour delas, né, pelo Brasil, e fui num deles. E aí começaram a falar desse tal de BIM. Eu falei assim, mas esse daí eu faço um negócio parecido com isso. Eu falei, eu não tô muito longe disso, eu só nunca chamei de BIM. E eu acho que talvez tenha muita gente que hoje trabalhe sem saber com BIM. Agora eu estou virando o grande defensor dessa ideia. Eu falei, eu quero procurar as pessoas que já trabalham com a metodologia que o BIM propõe e que, assim, falta realmente uma parte teórica ou outra que ajuda a alinhar toda essa sequência, mas que quando a pessoa descobre o BIM, parece durex, tudo se junta. E aí uma explosão, aquele meme assim, a cabeça explode, você fala, nossa, eu estava aqui o tempo todo, agora tudo se ligou. E quando eu conheci o Arthur, quando eu encontrei o Arthur em São Paulo, foi falando, eu falei, Arthur, mas será que a gente sabe tanto assim? Aí eu falei, cara, a gente está trabalhando com isso. E na época eu falei, mas o BIM? Ele falou, o BIM. Aí eu falei, caramba, eu não sabia. E Já na fazia própria. BIM sem saber, né? Exatamente esse teu background, como você falou, toda a parte de engenharia cartográfica, tinha muita gestão de dados, É, tinha muita gestão de processos, que basicamente você já estava meio que fazendo, mas não necessariamente como o pessoal já conhecia o que eles falavam BIM, né? Só que quando você é, analisa é algo bem similar. quem participou da quarta semana BIM Experts viu que eu trouxe umas pessoas dessas que eu também, olha, eu também, foi através de conexões, mas a Juliana da Workay foi uma delas. Quando eu vi, eu Uhum. falei, cara, você trabalha com Lean Construction, com sustentabilidade. Ela, que Lean Construction? Aí quando ela viu a definição, falou, é exatamente isso. Eu falei,
E, tipo, ela já trabalhava com isso, então foi muito engraçado que eu me vi nela ali. Eu falei, cara, bem-vindo à, tipo, explosão da cabeça. Mas, Uhum. enfim, não muda muito o que a gente faz no dia a dia, mas quando a gente descobre isso, né? Enfim, começa a ter as comunidades, começa a ter tudo isso. Pô, que legal, Gui. E, Gui, o que é que você fez para aprender mais sobre BIM? Tipo, quando você descobriu que era uma área ali, tu procurou algum curso? Tu leu É, livro? Qual foi a estratégia que você, naquele tempo? na época, é, calma aí, isso daí foi 2015, né? Foi 2015, a gente começou a falar sobre isso, começou a vir experts, e aí a gente começou a conhecer o que existia. E foi aí que surgiu a gente conheceu a Zigurati na época. Sim, sim. E aí foi em 2016, foi quando a gente começou a ter esse contato com eles, começou a aprender mais, e nesse meio tempo, a gente já tinha ido em Autodesk University, daí a gente foi para BIC, Uhum. Portugal, BIC Brasil. Então, nesse meio tempo, teve essas duas partes que eu via. Uma delas são as partes de eventos, que foi onde uma metade minha encontrou as pessoas e a outra metade é essa parte de cursos, né? Uhum. Que na época que a gente fez foi a Zigurati e hoje o que não falta é curso. A gente tem a Zigurati, Embec, POG, o IAV, né? É, Então, naquele e tempo não detalhe, tinha, né, cara? Inclusive nem tinha no naquele tempo não Brasil. tinha. Às vezes eu esqueço disso, mas é bom quando a gente faz essas conversas de lembrar como é que era a situação na época. E aí eu olho, tipo, era muito cru. Eu comentei isso que quando eu via o que que acontecia 5 anos atrás, era um evento que tinha de Uhum. BIM, né? Aí hoje em dia a gente já tem outros, a hora e agora a gente tem os BIM Days sendo organizados Brasil afora. Então, Tem agora mais o do que evento da nunca. BIM E as Expert, pessoas né, que acham vem que aí. isso. Hã? Tem o da BIM Expert que vem aí, né? No Tem o da spoiler. BIM Experts, né? Eu falei Uhum. que tá faltando da BIM É, Experts. tá faltando. E E o da então, gente já existem as semanas, já vai ter existem até as todo semanas BIM mecânico, né? Experts, né? É, vai ser. Tem que ser Aí eu falei, diferente. vocês começam a compartilhar com a gente aí como é que vocês enxergam isso, que a gente também tem as nossas ideias aqui, né? Falei, vai ser uma festa, viu? E é, Porque o BIM então, é uma coisa maravilhosa. então deixa seu É, comentário no YouTube aqui, como é que você quer que seja o evento da BIM Experts ao vivo. Vai, pois Gui, é. pode falar. Então, assim, e na época foi isso. Hoje em dia eu até comento, né? Eu converso com o pessoal que foi colega nosso de turma, né? E hoje em dia tá cada um também matando um leão por dia, porque depois que você começa, a cabeça começa a abrir, você começa a ver novas possibilidades. Uhum. E eu acho que isso foi legal que eu falei, eu tô aprendendo muito com o Arthur no BIM da implantação à venda. Que Uhum. quem não sabe, Ah, eu tipo, também, cara. Eu aprendo muito com os outros professores também, porque a e eu gente... falo, porque uma vez que a gente aprende o BIM, eu falei, eu não consigo nem mais organizar minhas meias sem pensar no BIM. Processo, né? Vamos lá, organização de meias, Processo, cores, tá? Criar filtros. qual é o tipo de meia, modelo, pera, cano longo ou cano curto? Eu falei, é um negócio que Você tá indo longe demais, hein, Guilherme? não, mas assim, porque quando você aprende isso, eu falei, até na própria organização do curso, isso a gente aprendeu com a Zigurar, né? Que foi essa questão de trabalho colaborativo, que a gente via como é que era, e a gente viu a importância disso. Eu até encontrei, né? Falei, agora os alunos do BIM AV estão passando por essa experiência que a gente passou, então eu falei assim, olha, gente, tudo que vocês estão sofrendo foi o que a gente sofreu também, e a gente aprendeu tudo isso. Então, às vezes a gente não se dá bem, às vezes não, os horários não batem, às vezes alguma coisa não acontece, e tudo isso, gente, é o que mais acontece no mundo profissional. Então, assim, se você quer se preparar, é você ter isso em mente, é tudo que você bater de frente agora são as barreiras que a gente bate de frente no mercado. Sim. Nada mais comum do que isso. Uma delas, inclusive, botando aqui, um dos problemas tem sido os profissionais que têm ido prestar algumas consultorias de BIM sem falar direito o BIM, sem defender a ideia da forma correta. Uhum. Então, assim, eu falei, agora são duas barreiras. É a barreira da empresa, que vai ter que ser, não revolucionada, mas assim, a empresa vai ter que mudar algumas das coisas que ela faz, vai ter que se adaptar. E outra, as cicatrizes que um profissional deixou naquela empresa, que, enfim, falou do BIM de uma forma que
acabou que não era a forma que aquela empresa necessariamente precisava seguir. Então eu encontrei isso, falei, nossa, eu começava a anotar, fazer o diagnóstico da empresa, eu falei, meu Deus do céu, mas vai ter que desconstruir para construir. Muita Então, coisa, né? né, eu Eu, falei, são eu posso fazer um diferentes adendo, Gui? aprendizados. Fala aí. Não, só fazer um adendo que eu tava conversando com, acho que foi o Diego, que é aluno nosso da terceira turma agora, e ele falou, cara, Arthur, eu tô fazendo aqui implementação na minha empresa, só que eu comecei assim meio bagunçado, tal, e agora eu tô, tipo, aprendendo no decorrer do curso como fazer isso de forma organizada, e aí eu vou ter que começar de novo, como é? Aí eu falei pra ele, calma, Diego, eu acho um insight que eu achei legal. Fiquei, Diego, é tipo uma cirurgia, tá? Imagina você tem um problema no joelho, né? Então não foi feita uma implantação BIM correta, ou seja, não foi feita ali um raio-x, não foi feita uma análise, o cara só chegou e já começou a ajustar o joelho, né? Já foi direto para a implementação. Que acontece muito, né, Gui? A gente fala muito sobre isso, acontece bastante. O pessoal já vai direto para a cirurgia sem antes fazer um estudo prévio, que é o que a gente tenta, assim, educar ou levantar essa bandeira de, cara, vamos fazer a implantação antes de fazer a implementação. Só que eu falei para ele, cara, mas nem tudo tá perdido, porque às vezes você foi lá ajeitar o joelho e fez da forma correta. Tipo, você não fez o raio-x, mas você fez certo. Então, às vezes, quando você faz a análise, você já consegue continuar dali sem ter que bagunçar todo o processo. Mas nem sempre isso acontece, né? Estatisticamente, não é legal. Imagina um médico chegar para você e dizer, ó, senta aí, vamos fazer uma cirurgia aqui. Eu não tenho raio-x, não tenho nada, mas a gente dá um jeito. Você já fica com medo, né? Ô, peraí, como assim, né? Então, se você tem Pois a é, informação, melhor, mas não necessariamente o cara vai fazer errado, né? Então, talvez a implementação dele esteja no caminho correto. Ele só precisa ajustar. exato. E aí vem para essa grande discussão que eu estava comentando com o Arthur, tá, mas qual vai ser esse grande ponto que a gente vai comentar? E é esse, porque eu falei assim, eu me deparei que eu estou trabalhando só no CAD. Eu trabalho com AutoCAD Civil 3D, mas enfim, esse é outro problema. Mas Deixa para outro assim, podcast. deixa para outro podcast. Mas assim, a ferramenta, ela tem lá sua modelagem paramétrica, só que ela continua sendo AutoCAD. Então, o vício das pessoas de usar como um AutoCAD, não como ferramenta BIM, é muito grande. O Civil 3D, né? O Civil 3D. Então, assim, mas aí é que entra o grande pulo do gato, que as pessoas às vezes não se dão conta. Olha o gato Eu aqui. estou usando o AutoCAD. Oi? Olha o gato aqui. Ó, o pulo do gato. É Tem um, porque tem um agora. gatinho aqui. Vou dar um É pulo do porque gato. as gatinhas estão dormindo, mas senão as gatinhas vão pular aqui. Tá. Quem Mas. tá assistindo esse podcast pelo YouTube, ó, o pulo do gato agora. Pulou. É. E agora já era. Vai. É só pra quem tá no YouTube, né? Fala o pulo do gato aqui. O pulo do gato é que eu vi que eu estava fazendo muito mais BIM no AutoCAD do que no Revit. Peraí, Gui, peraí. Fala mais sobre esse assunto aí que eu fiquei curioso agora. Então, o que que aconteceu? O nível de maturidade da empresa com o AutoCAD Calma, é a excelente. empresa, a A empresa, empresa a americana, GEI, né, né? que você trabalha A nos Estados GEI, Unidos, tá? isso. A GEI eu falei para o pessoal também que é crítico, é GI Consultants, mas GI aí aqui no, Consultants, é. mas, mas aí a gente apelida de GEI, né? Porque É é mais tipo fácil. você ir comprar um home teacher, como a gente fala, né? Querendo Homitite, falar inglês, né? Homitite, Você pode me dar um home theater, o cara vai olhar para você, o é, que é isso, né? Ninguém sabe o que é um é home theater. Homitite. É home teacher, pronto. Então vamos lá, a Aí, GEI, vamos falar da GEI. a GEI. A GEI, ela é uma empresa que está fazendo, olha só, está fazendo 50 anos agora. Ela foi fundada em 1970. Ela está fazendo 50 anos esse ano. Então ela tem muito tempo de mercado. Ela já existe desde antes do CAD, era no Nanquim. Então, uma empresa que já ultrapassou essa parte de tecnologias, né? E ela, Quando o Gui, AutoCAD ela tem, surgiu, tem mais de 40 escritórios, né, nos Estados são Unidos, né? 43 escritórios e mais de 900 funcionários. Eu falei, eu não tenho o número de funcionários certo, porque muda a Uhum. cada semana. É, Então, é difícil manter. Mas os escritórios são 43 nos Estados Unidos e no Canadá. e no Quando Canadá. você chega nesse nível, falei, é uma empresa relativamente pequena, quando você para pensar, só que quando você vê que são 43 escritórios, você organizar isso não é fácil, porque Uhum. são escritórios pequenos, são escritórios com média de 20 pessoas por escritório. Então é Oh, extremamente descentralizada. Gui, não, para quem está ouvindo, você falou, 900 profissionais, 43 escritórios, uma empresa pequena. Eu tive até pô, como assim? Agora no Vegas, né? Mas nos Estados Unidos, quando você fala de uma empresa de 900 funcionários, não é uma empresa média nem grande, não. É uma empresa pequena mesmo, eles consideram como uma empresa pequena, né?
Então, assim, só Uhum. para dar essa diferença, porque no Brasil você pega uma empresa com 900 funcionários, você, pô, é uma multinacional, né? Você É. já pensa em uma coisa gigante, mas nos Estados Unidos uma empresa dessa é uma empresa pequena, né? Então, só para dar essa diferença cultural, né? Que às vezes a gente no Brasil não tem essa ideia, mas realmente é considerado uma empresa pequena lá. Então pode continuar, Gui, É. desculpa, só para dar esse alinhamento. Não, claro, claro. E outra coisa é que o problema nosso é ser descentralizada, porque quando você pega isso e divide em 43 escritórios, uma média de 20 funcionários por escritório, você tem, como é que você entrega tudo isso? Porque às vezes você tem um projeto que é muito grande, porque assim, 900 pessoas é uma quantidade considerável quando você tem gente por toda parte, mas ao mesmo tempo você precisa de trabalhos multidisciplinares que tem que ter mais de um escritório. Então, eu cansei de estar em projetos que envolveram 4, 5, 6 escritórios diferentes e pessoas em campo, pessoas no escritório, fazendo ensaio, fazendo laboratório, fazendo inspeção de obra e fazendo projeto e as-built, tudo no mesmo projeto. Isso daí não é só um escritório que dá conta. E foi aí que eu percebi. A empresa, por mais que ela continue no AutoCAD, ela se adaptou para poder trabalhar dessa forma. Porque esses novos softwares vieram surgindo agora em 2000, né? A gente sabe que existem, enfim, desde antes de 2000 já existiam esses softwares, mas as máquinas que vocês precisavam para rodar isso não era acessível. Então, realmente, eu diria que a partir de 2010 é que a gente teve esse boom das máquinas que rodam é, tecnologias de modelagem 3D e que tem capacidade gráfica para tal. Mas até então era só AutoCAD. Então a Uhum. empresa se construiu nesses processos complexos no AutoCAD. E o AutoCAD, a maturidade do software teve que ser desenvolvida ao ponto de poder trabalhar dessa forma. Então, assim, eu entendo que tem muita coisa, como, por exemplo, o faseamento de obra, é muito mais simples de se fazer num software que tem uma maturidade de BIM maior. Mas o nosso CAD, eu falei, se eu pegar hoje e mostrar como é que você faria, por exemplo, uma estrutura metálica? Eu pergunto isso para o Arthur fala, eu já não modelo mais estrutura metálica. eu faço no Shadmate, eu aperto 3 botões e tá pronto. Pois é, então assim, eu falei, se você quer brincar de nível de maturidade de BIM, ó, o Arthur não deixa brincar não, ele já chega com o pé na porta. Não, mas calma, né? Revit para... Não, Nesse eu tô tipo de brincando. tipologia de projetos, né? Cada caso é um caso. Claro, mas aí eu tô brincando, mas o que que acontece? Eu vou dar o exemplo, gente, novamente também, quem gosta de criticar, né? Eu dou o exemplo do Revit porque é o que está próximo a gente aqui. Mas tudo isso pode ser feito. No caso de estrutura metálica, tem o Tecla aí, que eu e o Arthur, inclusive, fomos para Campinas fazer o curso do Tecla, né? Com o grande Rafael Rigoni, que hoje já não está mais na Trimble, mas pô, tá um parceiro nosso aí também ensinando o BIM para o Brasil, né? Participou até da semana, né? Semana BX, Rafael. Participou da Palestra quinta muito semana que legal foi de estruturas. sobre nuvem de pontos, né? Com Pois equipamento é, top, né? Que o cara ele teve uma experiência muito massa na Trimble. Um abraço aí para Rafael, se estiver ouvindo a gente. é... Eita ferro. Então, assim, é... quando eu dou o exemplo do Revit, é para as pessoas também que têm proximidade do software entender. No Revit, hoje em dia, você faz uma família, né? Você chama essa família e você fala, não, isso daqui é uma coluna, né? O Tecla também você tem lá o seu objeto, você fala, isso aqui é uma coluna metálica. Quando você bota na prancha, né? Ela já faz a vista de acordo com o que você colocou ali. Então, se você está vendo uma vista em planta, um corte, aquilo já é representado no 2D da forma correta. Sim. No AutoCAD, eu não desenho mais a coluna. Eu falo assim, eu estou modelando esta coluna aqui. Aí eu clico daqui até aqui, ele me dá a representação 2D daquela coluna. Uhum. Eu não desenho linha, eu não dou offset. Tudo isso é automático. O software faz para mim. É um Lisp, Gui? É uma coisa É um mais... Lisp. Não, Lisp, quer dizer, Lisp. É um Lisp. E é um Lift Lisp que eu falo... Lift é para pegar carona, né? É, é um Lisp. E detalhe, eu acesso isso através de uma interface gráfica. Eu clico num botão dentro do AutoCAD, porque, assim, vocês sabem essas ribbons que tem, né? Que Sim. tem Home, tem Collaborate. A gente tem 3 ribbons chamadas GI Tools, GI Symbols e GI Help, Uhum. que é onde a gente tem todas as nossas ferramentas de CAD. Né? Que nem você tem, por exemplo, o Unbox, né? Você tem uma Sim. abazinha lá do Revit para o Unbox. A gente tem uma aba para nossa empresa. A gente tem 3 abas para as nossas ferramentas de CAD. E aí você vê, tipo, o nível de desenvolvimento da ferramenta que é isso. Uhum.
Quando eu falo que eu adoro trabalhar com BIM no meu CAD, é por causa disso. Beleza. Ah, tá. Você modelar um pilar no Revit e ter isso na documentação e no orçamento é muito mais fácil. Só que os processos que a gente tem hoje no CAD, a ferramenta aumenta a nossa produtividade. Então, acaba que quando você tira esse fator tecnológico, assim, é até discutível, tá? A parte de orçamentação, de você tirar esses quantitativos, Uhum. é muito mais fácil de você fazer no Revit. Mas aí entra a parte do BIM, que é pouco discutido hoje em dia. A questão de contratação. Eu até estava conversando sobre essa parte de orçamentação. Falei, essa não é, dependendo do projeto, não é um problema nosso. É um Sim, problema da construtora. sim. Então, assim, a gente faz o projeto e muitos dos projetos, o primeiro exemplo que eu tenho para dar é uma das represas, o projeto foi ganho, não teve nem licitação, tá? Foi o que a gente chama de 30%. O projeto ele é dividido em 30, 60, 90 e 100%. 30% é o considerado projeto básico para eles. E Uhum. você só entra nesse processo de 30%, nesse processo de licitação, se você tiver vinculado a uma construtora. Ou se você for uma construtora que é uma projetista também, né? Enfim, se você tiver projeto e construtora. A gente, como era projetista, entrou em conjunto com uma construtora. A gente submete o projeto juntos. Então, a gente faz o projeto e o dimensionamento e a construtora faz a parte de orçamentação e etapas construtivas. Então, não era problema nosso a quantificação. Agora você tá. Vamos dar uma pausa aí, né? Mas aí, se você tivesse isso bem definido com a empresa, se você estivesse fazendo no Revit, se você tivesse em colaboração, sim, e é para isso que existe o BEP. É para isso que você acorda tudo isso contratualmente. E o que a gente fala do BIM, que é pouco discutido hoje em dia, é esse acordo. É o BEP, é o plano de execução BIM, é como o BIM vai ser executado. E foi como eu falei, a empresa já trabalha de uma forma faz 50 anos que vem dando certo. A tecnologia ela vai chegar num ponto que a gente está evoluindo para atingir parceiros que também trabalham dessa forma. Infelizmente, para fundações, a gente não tem esse nível tecnológico. Mas, para, por exemplo, projetos de terraplanagem, a gente já tem. Hoje em dia, eu exporto um XML. Falei, talvez aí quem esteja ouvindo fala, o que é um XML? A pessoa nem saiba, mas já é o meu Sim. formato padrão. Eu uso isso Uhum. todo dia. Eu exporto um XML, a pessoa importa o XML no trator dela e ele vai fazer a terraplanagem. Eu não tenho mais papel em campo. E aí a gente começa a brincar nisso. Tipo, qual é o seu nível de maturidade no meu? Eu falei, depende, né? É. Depende do projeto, depende enfim, da necessidade, né? Então, fica essa brincadeira, né? O Civil 3D ele me dá um XML. No Uhum. AutoCAD, você já não consegue. Você tem que criar uma superfície. Você tem que ter a modelagem. Então, eu falei, para determinados projetos, nem o BIM salva. Porque a gente estava trabalhando com projetos emergenciais, onde existia rompimento de barragem. A barragem rompeu. Beleza, você faz um LiDAR, você faz não sei o quê. Cara, não dá tempo. Eles tiveram que fazer uma estaca-prancha para segurar a água. Falei, não tinha LiDAR que chegasse, você tinha que botar alguma coisa para segurar aquela água. Era uma obra emergencial, então você começa a ter níveis diferentes de projeto que eu olhei assim, eu falei, caramba, isso me ensinou coisas sobre o BIM, que quando você tem o tempo para você planejar e fazer um BIM bem executado, eu olho hoje e eu falei assim, nossa, isso é um luxo. Uhum. Que é um luxo por quê? Porque hoje no Brasil dificilmente são essas obras emergenciais, gente. A gente está falando de projetos que você passa meses projetando. Pelo amor de Deus, o que não falta é tempo para você fazer o BIM. A pessoa fala, eu não tenho tempo. Eu falei assim, porra, queria eu ter um projeto que não precisasse sair na semana seguinte. Aí eu falei assim, tudo essa questão, tudo é o processo que você está envolvido. É você dar um passo para trás e observar, peraí, o que que eu estou fazendo aqui, né? Falei, os projetos que eu estava trabalhando era assim, era uma emissão para ser construída em campo e depois, era já sabendo disso, a gente ia receber o as-built para fazer o projeto em cima do as-built da construção emergencial. Porque a gente sabia que ia ser feita alguma coisa e a partir dessa alguma coisa que a gente ia desenvolver o nosso projeto. Olha que coisa. O Não nosso convencional, né? É uma coisa é bem o, diferente. o nosso condições existentes seria o as-built da emergencial. Então, assim, essas definições
não tinha BEP que salvasse nessas condições. Agora, para tudo. Vamos voltar aqui para o nosso BIM tradicional. Quando eu olho, né, um projeto que a gente está, um projeto novo, um empreendimento novo, que é o que mais tem acontecendo, são empreendimentos novos aqui no Brasil, e o pessoal não está querendo dar um passo para respirar e falar assim, caramba, e se a gente fosse fazer alguma coisa diferente? Como é que seria? Eu falei nessa palestra como inovar. Não é difícil, você só tem que dar um passo para trás. Um dia na sua vida você faz isso. Um dia que você tire. Você fala assim, cara, vamos pensar nesse projeto aqui. Você para um dia para pensar nele. Eu falei, isso, Arthur, me diz um dia, 8 horas que eu e você passamos junto pensando em alguma coisa. A gente já conseguiu fazer isso? Nunca. Aí eu falei assim, a gente vive trabalhando de forma emergencial. Só que tem projetos que permitem isso. Sim, sim. Sabe? A pessoa que trabalha de 9 às 6 ou de 8 às 5, isso pode ser feito. E quando eu falo isso, é até para, né? Eu falei assim, você que está trabalhando hoje no CAD, para pensar o que você pode fazer diferente hoje, sabe? Eu falei, eu já desenvolvi Python para o CAD, VBA para o Excel. Então, assim, o que é que você pode fazer hoje de diferente? Ainda mais esses trabalhos que você tem, né? Enfim, eu sou um grande defensor do CAD nesse sentido, que as pessoas falam, não, mas tem que aprender o Revit. Eu falei, você tem que aprender o Revit, sim. Gente, novamente, né, eu não estou querendo defender uma plataforma, o Narcélio me desculpe, né? Eu falei, eu ganho zero dinheiro para falar esses nomes aqui, mas eu falo isso pela simplicidade, pela naturalidade de eu estar trabalhando com isso, né? Enfim, mas a Bentley está aí para provar também que existem outras soluções. Eu preciso parar para falar isso, né? Que cada vez mais eu estou exposto às soluções da Bentley, Sim. tanto de organização como ProjectWise, como as de infraestrutura, que são o Open Roads, o Eco assim, também já está aí para edificações, mas eu estou usando isso porque é o do meu dia a dia, né? Sim. Então, Ô, Gui, e só um não sei se o comentário. Arthur também gosta de Não, comentar. a gente costuma falar geralmente Revit e tal, porque é a ferramenta mais comum. Então, se a gente começar a falar aqui, por exemplo, sei lá, ferramentas mais complexas que a gente vê usando no dia a dia, né? Acaba que o pessoal fica meio sem entender. Então, a gente às vezes faz uma correlação com o Revit porque é o que o pessoal conhece mais e até que tem mais público, né? Então, é difícil a gente chegar, parar para fazer um podcast e falar, por exemplo, do CIA, que é um software de engenharia estrutural da Nemetschek que tem integração direta com a Allplan. Tipo, não é algo natural no Brasil, né? A gente sabe que no Brasil a Autodesk tem um marketing muito grande. A gente, como o Gui falou, a gente não ganha de ninguém para estar falando deles aqui, mas a gente fala para tentar simplificar, né? Porque a maioria das pessoas conhecem o Revit, mas não é a única solução, tá? Pois é extremamente importante. Mas assim, então, o ponto é esse, é que às vezes a gente acha que não tem tempo, né? Cara, eu falei, depois de estar trabalhando com o BIM, de estar trabalhando com o Arthur na BIM Experts, de estar trabalhando no mercado lá nos Estados Unidos, de estar aqui no Brasil, porque assim, eu estou trabalhando para os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo eu estou aqui envolvido no mercado brasileiro. Eu não deixo de estar participando dos eventos, de estar indo, fazendo. Palestrando, né, Gui? Fazendo muita coisa ao mesmo Pois tempo. é, então assim, eu falei, ontem, né, eu estava ontem não, já passou 2 dias, né? Anteontem eu estava em São Paulo, conversando com o pessoal também, então, participando, palestrando lá no evento da Zigurá. Então, é algo que, assim, às vezes eu vejo, dentro da empresa as coisas acontecem. Hoje eu mandei o screenshot para o Arthur. Aí eu falei assim, gente, eu falei, Arthur, vamos gravar um podcast, porque a esperança existe. Eu recebi um e-mail falando que esse mês a gente vai desinstalar todas as versões antigas, porque isso foi um dos problemas da Autodesk. Vamos criticar. Falei assim, que você não conseguia ter compatibilidade com as versões anteriores. As pessoas que vêm baixar o nosso template vivem pedindo os templates anteriores. A gente não tem, Não porque a tem. Autodesk não permitiu isso. Então, a gente bateu o martelo. Hoje foi mandado um e-mail que finalmente a gente vai seguir adiante. E aí vamos desinstalar todas as outras versões e só vai manter a atual. Isso na GEI, né, Gui? Isso na GEI. Imagina esse sistema de TI envolvido para você trabalhar 900 funcionários fazendo instalação, desinstalação. É um sistema bem complexo, né? E, Gui, Pois é. só recapitulando Fala aí. alguns desses pontos que você falou, só para a gente ligar alguns pontos, né? É. A gente começou falando um pouco aqui que você falou que meu CAD é melhor, meu BIM
melhor no CAD do que no Revit, né? E aí pô, como assim, Guilherme? Eu fiquei sem entender. Porque no caso, existe uma complexidade na sua empresa, onde foram desenvolvidos sistemas específicos, onde já existiram ali padrões, até porque por ser uma empresa com código de padrões, tudo já ali bem definido desde 1970, mais ou menos, né, quando eles começaram. E aí, hoje funciona muito bem, e quando a gente faz alguma avaliação até do pessoal que está começando, o pessoal costuma muito criticar o CAD, né? A gente vê o pessoal falando assim, trabalho com CAD, o cara já vê tipo, já vira a cara, mas BIM é melhor. Só que, cara, existem muitos profissionais hoje trabalhando com CAD que geram um resultado final muito melhor do que profissionais que estão trabalhando só com BIM, só com Revit. Por quê? Porque nem tudo é ferramenta. Nem tudo é exatamente o software que você está utilizando. Eu estou dando já um pouco da minha visão aqui, eu queria Não, só saber e se a eu gente me está no perco nas mesmo... minhas histórias, né? O Arthur me conhece, isso é que é bom, é que eu me perco nas minhas histórias, então o Não, Arthur me ajuda a organizar. eu tô organizando só para entender também alguns conceitos. E aí eu queria que você falasse se realmente é isso que eu tô tentando fazer um summary aqui, né? Um resumo. Não, é exatamente isso que eu falei. Uma das partes, né, que a gente fala da implantação, isso que o Arthur falou. Por que às vezes não dá certo? É que a pessoa não faz uma boa implantação. Eu lembro até hoje, quem quiser, tá lá no blog da BIM Experts. Eu falei, quem quiser pegar essa explicação, pega, gente, porque eu falei, é uma das pegadinhas da língua portuguesa. Implantação é diferente de implementação. Então, se você tiver, vai lá no blog da BIM Experts e procura implantação ou implementação. Eu falo Você vai até ver. isso em um dos vídeos do Desafio 100 Dias. Eu falo Ah, você exatamente falou isso. lá? Eu falei, eu não assisti todos ainda não, mas. É muito vídeo, né? Eu, também, eu acho que nem eu assisti todos os meus Mas eu vídeos, sei mas que tem tem lá. gente que assistiu todos, hein? É, Eu tô em contato com pessoas que assistiram todos e estão gostando, mas vai. se assistiu todos, coloca aqui no YouTube, hashtag tô colado, pra gente saber aí de vocês. Então, Gui, basicamente a ideia é essa. Às vezes tem muita gente que não está usando o BIM, mas são profissionais com muita capacidade, são profissionais muito bons que geram um resultado final. A gente até teve uma discussão, né, há alguns anos atrás, nem lembro mais, com o Hilton Catalano, e não sei se você lembra disso, que eu já estava puxando teu braço, Gui, vamos embora, e você falando com ele que fazia BIM no Excel, e até o Paint podia ser, e foi uma discussão O gigante ali, bloco né? de notas, O foi. bloco de notas e tal. Enfim, foi uma viagem. Aí o teu catalão tava dando um pouco da ideia dele, né? Ela foi lá em São Paulo, eu acho, no BIC, né? Foi. Mas, enfim, eu acho que eu entendi o que você está falando, assim, que no caso da tua empresa, hoje, o processo, e aí eu queria destacar essa palavra, que eu acho que você vai concordar, o processo que está atrelado nessa sua empresa, principalmente com relação ao uso do CAD, ele funciona melhor do que com o uso do BIM, que muita gente acredita. Eu estou correto? É isso mesmo que você... Tá correto, é isso mesmo. E eu falei, agora tá até muito recente para eu poder comentar mais coisa, que eu não estou envolvido no processo de implementação do Revit, né? Sim. Tanto que eu até comentei com o pessoal lá, eu É falei, a poxa, Desirê? A Desirê que é a tá. Desirê. Eu falei que quando a gente também vê assim, né? Tipo, eu falei, né? É O Arthur Denver, né? palestrou lá no Colorado. Vegas e a Desirê, ela é uma profissional que ela vem também dessa área de engenharia estrutural, então ninguém melhor, né, para fazer essas coisas no Revit do que ela, que ela está liderando a equipe que faz a parte estrutural no Revit. Que a infraestrutura continua sendo Civil 3D, então eu não tenho muito como fugir desse meu nicho ali, né? Sim. Ela tá focada nessa parte estrutural lá, que eu também não fiz parte do CAD, né? Tipo, Hum. eles já tinham isso estruturado. Mas toda essa evolução, pessoal, foi muito pensada. A gente está em 2020 agora, né? Eu estou falando de uma empresa com 900 funcionários. Então, se você está aqui assistindo e você trabalha num escritório que tem 20 pessoas, entenda a diferença de escala. Que às Sim. vezes é muito mais fácil de você implementar alguma coisa com 5 Sim. a 20, 30 pessoas, para você entender que quando você envolve 900, e detalhe, eu vou falar só para vocês entenderem. A gente começou esse processo em 2017, sem pretensão alguma. Isso é que é o importante. A gente começou com a implantação em 2017, sem pretensão. E aí, a empresa continuou fazendo seus projetos, sempre evoluindo. Falando assim, não, agora a gente precisa tocar essa parte aqui. E aí eles começaram a desenvolver, começaram a pegar gente de dentro da empresa para organizar e falar assim, não, mapeia os processos de como vocês fazem hoje. Mapeia. Adoro. E aí Adoro mapear o e foi processo. evoluindo. E foi evoluindo. Por quê? Não adiantava chegar, vamos trocar tudo, se não tinha os processos atuais bem mapeados.
Ô Então Gui, a você gente falou desse. Você fez um treinamento interno, inclusive você fez um treinamento em Boston também para o pessoal da empresa, foi né? isso. Foi, já Pois fez é, parte então, disso naquele tempo? não, isso fez parte, é o que eu falo que é o meu lado de inovação tecnológica dentro da empresa. Eu Ah, tá. divido Não, em duas não etapas, foi projetos. diretamente da implantação, né? Não, e detalhe, eu nem chamo de BIM lá dentro, mas a gente Uhum. chama de inovação tecnológica, né? Sim. Por quê? Porque tudo que a gente desenvolve de novo, e aí quem desenvolveu foi o George, ele começou a desenvolver os drones, e aí eu cheguei agora no final, e ele falou, pô, Guilherme, me dá esse suporte aí com essa parte toda teórica, porque as pessoas iam, a gente ia começar a difundir isso, e falou, não, mas não adianta dar o drone na mão deles e falar, voa, né? Eles precisam entender o porquê que eles estão fazendo isso. E eu cheguei com todo esse ensinamento, falando, olha, é para isso, e aí a gente tem os resultados 3D que dá para utilizar no BIM, enfim, toda essa parte de nuvem de pontos. E para eles entenderem o porquê que eles estavam voando os drones. E a gente, isso daí entrou como como é que é? Entrou como drones, né? Tanto que ele estava liderando lá, ele falou assim, meu Deus, eu não quero estar liderando isso. E ele está à frente, eu falei, eu também não quero Uhum. esse pepino para mim agora. Mas ele está liderando essa parte de voo de drones. Olha que coisa. Por quê? A gente difundiu os drones para as pessoas voarem, e aí a gente faz o processamento sempre no escritório, que a gente sabe que você fazer o mapeamento do processamento é muito mais difícil. Então a gente fez internamente no nosso escritório. A gente não divulgou isso para Ah, todos os entendi. outros. E aí, Por quê? Gui, Porque a gente sabe da dificuldade que é. Então, esse mapeamento é importante para isso. Você sabe, né, as dificuldades que você tem e até onde você pode seguir com cada atividade. o Gui, eu tenho só uma pergunta. Não sei se você Hum, está diretamente relacionado com isso na equipe da Desirê, mas quando a gente tem um escritório muito grande, muito grande assim, considerando tamanhos proporcionais do Brasil, 900 pessoas, né? A gente nunca faz uma implementação total, né? Que é chegar e dizer, ó, vamos treinar todo mundo e tal. Geralmente vai existir, assim como tem projeto piloto, né? A gente pega um uhum, escritório piloto, a gente desenvolve coisas lá isso. dentro e depois, a partir daquele projeto piloto, escritório piloto, aqueles profissionais vão, né, sendo ramificados aí para outros escritórios, fazendo pequenos treinamentos e a coisa começa a andar. É assim que está acontecendo na GEI também ou eu estou É viajando? perfeitamente assim. E é uma das coisas que Uhum. eu acho mais engraçadas que a gente, olha, às vezes eu não sei como é que a nossa história se desenvolve dessa forma. Mas de todos os lugares dos Estados Unidos que eu podia ter ido, eu falei, o Arthur foi para uma cidade grande, o Arthur foi para Arizona State University. Ele estava lá, pô, no epicentro da tecnologia. Eu fui para Marquette, Michigan. Uhum. É uma cidade Frio! era uma cidade de 10 mil habitantes, era extremamente fora dos polos. Curiosamente, é um dos escritórios mais bem desenvolvidos tecnologicamente da empresa. Eram 20, 30 pessoas na época que hoje esse escritório é o escritório modelo. Então, isso que eu estou falando para vocês é que eles desenvolveram, a gente lá dentro fez. Então, a gente, além da Desiree, a gente tem essas mini equipes que são lideradas pelo Sean, pela Carrie, pelo Mike. Cada um tem uma mini função, né? Fala assim, você processa modelagem de detalhes para o CAD. Sabe quando o pessoal fala famílias? A gente tem os Sim, detalhes do CAD. A gente tem a nossa Omniclass do CAD. Omniclass. É. E Omniclass, aí, tipo, para quem não sabe, né, é é. só um sistema de classificação de elementos constitutivos, de sequenciamento de obra, enfim. São códigos, né, para que o pessoal fale a mesma língua quando está falando sobre um elemento específico. Por exemplo, sei lá, coluna, no Brasil é coluna, mas nos Estados Unidos é column, né? Então, quando você vai utilizar, sei lá, computadores, o computador não fala 10 línguas. Pode até falar, né? Mas eu digo assim, é mais fácil para o computador entender aquilo como um código. Então, esses sistemas de classificação acabam ajudando nisso. Pode... Pois é, e aí a gente desenvolveu o nosso sistema de classificação para o AutoCAD. Então a Uhum. gente tem todos os detalhes da empresa, desde como a gente faz a representação. E detalhe, quando a gente fala isso, não é o BIM, mas é a representação gráfica. Então a gente está se utilizando de processos do BIM para melhorar o nosso CAD. Aí eu falei assim, eu estou roubando, entendeu? O nosso CAD está ficando tão bom porque a gente está usando o que o BIM ensina, que é você ter essa padronização, é ter essa nomenclatura, é ter a indexação, é você ter toda essa parte, a gente está vinculando ao CAD. Mas isso você faz fácil. Olha, gente, isso. Falei, se você tiver isso muito bem, se você tiver isso feito em algum software BIM, é muito mais fácil. Sim, sim, sim. mas, mas, assim, foi fácil, mais fácil para a nossa empresa. E detalhe, isso foi identificado pela essa auditoria externa
que foi uma empresa externa, que é revendedora, né? Eles fizeram essa auditoria dentro, eles fornecem o software para a gente e eles fazem esse suporte nosso tecnológico. Eles fizeram isso, fizeram essa avaliação e a gente tem um funcionário deles trabalhando diretamente com a gente nisso. Então, para você ver, tem sempre esse olhar externo. Quando a gente fala muito aqui, né? Essas implementações funcionam muito bem, o Arthur sabe disso, ele entrou de fora na empresa, né? Você, quando vem de fora com olhar externo, para a empresa é intrusivo alguém se metendo lá no meio, mas é o necessário, às vezes é o que faz a diferença. Você dentro, você consegue promover essas mudanças também, mas tem que ter essa dissociação, falar assim, olha, gente, tem que fazer, senão começa a passar a mão na cabeça, começa, não, beleza, isso daqui você faz aqui assim, né? E numa empresa de 900 profissionais, não tem como você estar dentro de tudo, né, cara? Você tem que se dividir em Não, 1000. Então, eu tenho até isso. um exemplo, Gui, se eu Mas puder só para falar. completar rapidinho, Sim. essa implementação acontece dentro de um escritório, que é o que eu Uhum. trabalho. O de Eu trabalho Marquette. para esse escritório de Marquette, Michigan, Foi e privilegiado, hein, Guilherme? eu falei, não sei como, e aí eu tô no epicentro, então agora a gente falou, vai começar o Open Beta, né? Uhum. Quer dizer, o Closed Beta, que é só pra gente desse escritório, e depois vai abrir para o restante da empresa. Então eu falei, ai, ainda bem, porque aí eu vou ser um dos primeiros a ter tudo ripado do meu computador e a gente vai tirar um dia, olha só, a gente determinou o dia do, eu tô apelidando disso, eu vou até brincar, que a gente vai chamar do Purge Day, né? First day. Que é o dia que a gente vai eliminar tudo do computador. Vai eliminar tudo que existe de antigo e vai agora entrar nos novos processos, né? É. O novo Revit, o novo Civil 3D, enfim, né? E aí, computador de empresa geralmente tem um monte de burocracia lá dentro, né? É diferente do computador pessoal, que Exato. Eu não vou fazer nada. E é o que eu é. falei, por mais que eu falei, os softwares que não são padrões, eu mesmo instalo. E aí eu Uhum. instalo e vinculo a licença. Mas esses que são padrões, ai de eu botar o dedo, porque a gente tem gente mexendo lá também. Então eu falei assim, beleza, eles fazem e eu só Resolvem, né? respeito. É como eu, assim, por exemplo, só um exemplo aqui básico. A gente Como é tem que um funciona? software de tecla, tecla, né? A licença do tecla é a licença na nuvem. E aí, eu, como BIM manager da empresa, eu não instalo nada. A gente tem uma equipe de TI, é uma empresa terceirizada, e eles têm acesso virtual para o computador, né? Tem o TeamViewer comercial, não sei se alguém já usou aqui, não sei se é o que você usa também, Gui, mas é um TeamViewer da empresa que eles acessam o teu computador a qualquer hora e fazem tudo lá, você não faz nada. Então é meio que assim, você fica nas mãos mesmo, o cara fazem tudo no seu computador. E aí o cara abre lá o computador, instala tudo, desinstala, reinicia o computador, faz tudo, depois ele só liga, Arthur, tá tudo certo. Pá. Então acaba que a gente realmente não faz a instalação porque tem um processo para isso. Eu também não vou colocar meu dedo porque Isso. afeta muita gente, né? Então Agora pode ser deixa o eu caso da puxar G, né? e deixa eu puxar pro nosso contexto. A empresa aqui, quando é pequena, quando eu digo assim, 10 a 25 funcionários, para mim isso é uma empresa assim, não um É. escritóriozinho, né? É, eu era o responsável por essa padronização. Ai de alguém botar o dedo no template sem falar comigo. Então, assim, tipo, inclusive, eu tenho meu template próprio aqui, que eu faço as minhas modificações, porque a empresa se movimenta numa velocidade devagar, e eu faço as minhas alterações que eu vi que o template não acompanhava a velocidade que eu mudava as Sim. coisas. E, eventualmente, eles vão mudar, eu passo isso para eles. Mas aqui na empresa, eu falei, eu criei o meu processo. Então, se alguém quisesse mudar alguma coisa, tinha que passar pelo processo, no Uhum. qual eu falei, você tem que pedir uma ordem de serviço, estou Tem uma brincando, mas é certa assim, burocracia, né, quando a empresa é você grande. anota e tinha que ter, não, Arthur, eu estou falando isso na empresa de 10 funcionários, né? Se alguém quisesse Uhum. mudar alguma coisa, eles tinham que fazer uma ordem de serviço para a equipe responsável, eu, no caso, e aí pegar e falar assim, olha, eu preciso que isso seja feito, né? A pessoa tinha total capacidade de fazer isso. Agora você vê como é que começa a brincar com o BIM, processo. Tudo isso daí, eu falei assim, não, tem que ser feito de uma determinada forma, porque a gente não pode chegar e sair mudando as coisas assim, né? E aí volta. O processo é esse, gente, tem que ser seguido. E aí, pá, 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 pá. E isso, eu falei assim, às vezes eu tô até me perdendo aqui, porque isso são os processos da tecnologia. Eu falei, eu não sei nem quanto tempo que a gente já tá aqui gravando, eu perdi a hora, mas Uhum. é, esse mapeamento das tecnologias é uma etapa. Eu queria até seguir adiante para fazer um mapeamento de comunicação que a gente tem. Que me fizeram uma pergunta, falou, mas o que que eu faço? Eu faço um servidor local, eu faço um servidor na nuvem, eu compartilho isso em tempo real com as outras empresas. Aí eu Cada vi caso é assim, um cara, caso, né, cara?
Ó, Pois é, e o pessoal me pergunta qual é a solução definitiva, quando a resposta é, tipo, depende. depende, cara. Por isso que eu falo, tem que ter a implementação. Desculpa, a implantação antes da implementação. E até foi até pensando nisso que a gente criou o BIM na implantação, a vida pensando nessa sequência, né, Gui, de exatamente ter uma fundação, ter ali os usos do BIM, para depois você implementar aquele num projeto, para depois você implementar aquilo numa empresa, para depois você conseguir vender esse teu serviço. E aí, por que é importante essa sequência? Porque se você não sabe essa fundação, fica difícil você fazer uma avaliação, né? Imagina um clínico geral chegar a entender qual tipo de doença que a pessoa tem, se ele não tem aquela base, né? Então, assim, não dá pra gente falar, toma um Tilenol que vai resolver seu problema. Não é... O meu Tilenol não funciona pro Guilherme. Você tem uma situação diferente. Então, por exemplo, eu estou numa empresa de, sei lá, no máximo 60 funcionários. Guilherme está numa empresa de 900 funcionários. É totalmente diferente esse processo. Aqui eu tenho mais flexibilidade para implementar algumas coisas que na de 900 você tem que falar com a Desirê, para daqui a um mês falar com ela, para daqui a 2 meses conseguir implementar alguma coisa. Então, assim, são processos diferentes, né? E aí, quando você fala, voltando naquele tema que a gente falou no início, quando você fala que o BIM é melhor no CAD que no Revit, é exatamente por isso, porque existem algumas situações em que o processo já está bem implementado e funciona muito bem, você não precisa mudar aquilo do dia para a noite, né, Gui? Agora, se você tivesse aquele mesmo processo implementado no BIM, digamos assim, com os softwares BIM, aí teu trabalho seria mais fácil, não seria? E eu falo isso, gente, não me entendam errado, eu falo isso como uma luz de esperança, porque Sim. isso é o que eu estou sofrendo na minha situação. Porque eu converso isso, eu sei do que é capaz, a Desirê mais do que ninguém. Gente, eu falei, se a gente está aqui falando de BIM, ela está falando BIM desde a década de 90, se bobear. Ela, Sim. Inclusive, então, assim, ela era uma é, das mentoras, né, que a gente, como foi a nossa primeira palestra em Vegas, a gente tem uma série de mentores que podem nos ajudar, e uma delas era a Desirê. E aí, quando eu abri o currículo da Desirê, tinha assim, sei lá, ela já tinha palestrado, acho que era mais de 20 vezes no UV Vegas. Aí eu, minha Nossa Senhora, eu sou um piolho. Né? é. Tipo, Não, e quando eu falei assim, eu falei, Desirê, eu quero trabalhar contigo. Ela falou, Guilherme, me desculpe, mas agora a gente não tem como justificar, tipo, outra pessoa focada nisso, né? Eu falei, não, beleza. Mas aí fica ela no falou, PEG. continua dando. Eu falei, continua dando feedback. Eu falei, mas eu tô de olho, hein? Eu falei, eu tô enchendo ela lá. Mas aí, não, tanto que ela mandou pra mim, né? Tipo, eu faço parte desse grupo aí inicial que vai implementar. Mas assim, quando eu falo isso, é pra você, é pra quem tá ouvindo isso agora, quem tá assistindo aí no YouTube, é absorver e falar assim, caramba, pera, na minha empresa, com quem que eu tenho que falar para começar a pensar em mudar alguma coisa? Se você vê que essa pessoa está do seu lado, gente, começa a conversar sobre isso amanhã. E tenha Proximidade é respeito tudo, né? isso, e tenha respeito aos processos, porque assim, começa a conversar, mas eu sei também que não vai dar para fazer isso do dia para a noite. Mas se você começar a conversar isso, você começa a falar assim, não, vamos fazer esse projeto daqui, vamos ver como é que ele ficaria no Revit. Esse que a gente já acabou, eu falei, a gente não costuma gostar muito de projeto piloto, mas assim, brinca com um projeto piloto. Não leva ele muito a sério, não. Não. Pega para você exercitar, falar assim, caramba, se eu fosse fazer. E olha, eu vou falar como é que vai ser essa experiência. Vai ser uma droga. Se você não sabe o software, você vai sofrer, você vai falar assim, meu Deus, eu já tinha feito isso muito mais rápido. Mas é quando você bater de frente com isso, é que você vai ver a importância que é de você olhar e falar assim, não, mas espera, é que nem o médico falou, tipo, faz essa fisioterapia, começa a fazer esse movimento, que daqui a pouco você vai ver, você já recuperou essa movimentação do braço dessa perna. Uhum. Que fala, não, pô, mas eu não consigo andar nesse software. Começa a mexer o joelho, começa a fazer a fisioterapia. Segura aí, só um insight que você falou agora, que só puxando o último podcast que eu fiz com a Natasha, 2 podcasts atrás, eu fiz com a Natasha Sauer e ela falou assim, Arthur, é impossível implementar BIM trabalhando 8 horas por dia, né? Porque assim, é muito difícil, mesmo você numa posição de BIM Manager, você não faz só implementação, você resolve muitos pepinos, você faz muitas outras coisas. E eu acho que é o mesmo caso desse braço que você falou aí agora, na fisioterapia. Vamos imaginar que você machucou seu braço. É uma área da sua empresa ali que está machucada porque você não está usando os processos corretos, o software necessário. Só que, cara, em algum momento você vai ter que parar para fazer aquela fisioterapia para depois você conseguir funcionar mais rápido. E muita gente não para por isso, né? Eu tô ocupado demais. É como seu corpo, você tá ocupado demais. Beleza, não vai fazer a fisioterapia, tu vai perder um braço, meu irmão.
E aí, você vai ficar sem um braço futuramente? Então, eu gostei muito dessa associação, Gui, porque é bem isso mesmo. Em algum momento, você vai ter que ir ali parar, não tudo, não é seu corpo inteiro, é só um braço. Então, você pode parar um final de semana, você pode parar uma sexta-feira à noite, fazer um intensivão ali, pagar uma hora extra aos funcionários e dizer, ó, galera, vamos fazer um treinamento aqui para a gente fechar esse braço aqui que tá machucado, né? E conseguir melhorar isso para o futuro. Eu falei que eu gostei dessa tua analogia com o médico, eu trouxe para isso, e a gente leva além, né? Porque, tipo, por enquanto é o braço que tá machucado, mas ainda dá tempo de fazer fisioterapia. Às Aí eu vezes, falei, às vezes não dá, né? mas às vezes vai ter que amputar. E eu falei assim, quem já não teve uma gripe, o Arthur que sabe, né? Quem já não teve uma gripe, que foi com uma garganta inflamada, que perdeu a voz, que foi, tipo, e aí obrigatoriamente teve que parar. Você não tinha escolha, né, não, Arthur? Fazer, tipo, Galera, desafio 100 dias. Eu comecei, adoeci, parei, não deu porque eu tava muito mal, muito mal. não, e eu falo isso porque, assim, é com compreensão disso também. É porque a gente vive isso no dia a dia, é entender que, cara, quando também acontece alguma coisa, você para. E Sim, você é obrigado a parar, não tem escolha. Então, é você entender que, assim, não, beleza. Quando você é obrigado a isso, você para, você arruma o que tiver que arrumar, entrega o projeto que tiver que entregar, mas você vai ter no mínimo, olha só, você vai ter no mínimo, quando você entregar o projeto numa sexta-feira, sei lá, 11 horas da noite, uma segunda-feira que vai estar mais devagar. sim. Duvido que você não tenha um dia que fique mais devagar depois de uma entrega de um projeto pesado. É, Pega esse tempo, eu falei, para se divertir, não leva muito a sério, porque o problema também é o pessoal que leva muito a sério e empaca no software e fala, pô, mas isso aqui tá me dando muito mais problema. Vai devagar. E E assim, só uma mensagem é, para principalmente empreendedores, donos de empresa, não necessariamente empreendedores, mas donos de empresa, o pessoal que às vezes está na tomada de decisão. Se você não deixa tempo necessário para a sua equipe para ter esse brainstorm de vez de mesmo, tipo, ter um tempo ali para dedicação em pesquisa, em desenvolvimento, o cara se divertir mesmo treinando outro software, cara, sua empresa vai chegar a um ponto que não vai conseguir continuar, porque você não vai ter inovação, né? Eu acho que para ter inovação tem que ter essa pausa mesmo, esse design thinking de, pô, vamos bagunçar aqui nesse momento para a gente aprender a ter uma visão diferente, né, Gui? Então, deixa essa mensagem mais exatamente. para as pessoas que trabalham com isso, porque se você não ter esse tempo para ter os funcionários fazer esse trabalho adicional, sua empresa sempre vai estar ali limitada, você só vai estar ali diminuindo ali, digamos, a saúde da tua corporação, porque o pessoal vai estar sempre estressado, né? Isso não é bom, e ao mesmo tempo não vai ter inovação. Né? Pois é, e assim, isso daí é uma coisa que eles incentivam a gente na empresa, né? Eu falei, uma das grandes inovações que a gente fez em realidade virtual e aumentada, eu já dei algumas palestras por aí, muita gente já deve ter assistido, é, é que a gente começou isso em um dia. Foram 8 horas que a gente teve num dia de trabalho. E aí a gente desenvolveu simplesmente toda uma nova tecnologia para dentro da empresa. E assim, Uhum. foi extremamente revolucionário. E foi a partir desse um dia que a gente mostrou, a gente é capaz. Uhum. Não foi o resultado final de forma alguma, mas a gente falou, a gente é capaz e aí a gente foi desenvolvendo. Isso inclusive deu moral para a gente fazer 1 hora por dia a mais para desenvolver algo a mais e foi isso que foi fazendo a diferença. Então assim, se você está hoje, né, esse papo é para quem está dentro de uma empresa que está querendo botar o BIM para funcionar dentro dela, esse papo é para você. Depois a gente vai dar outros papos para as pessoas que estão do lado de fora querendo Sim. implementar, mas aí eu falo, são situações diferentes, não dá para abranger tudo no mesmo cenário, né? Tudo depende. Sim. Ô, Gui, a gente tá chegando ao final aqui do nosso tempo desse podcast, mas claro, vamos fazer outros aí, né? Porque foi com a Mariana, eu fiz o com a Mariana o primeiro. E, cara, a gente chegou nem na metade do que a gente queria conversar, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa acontecendo e muita coisa para passar, né? Então, a gente vai ver se a gente consegue um tempinho aí nas próximas semanas para fazer a continuação. Mas eu queria só, para compartilhar um pouco de uma visão que eu acho que complementa, eu acho que é importante isso, porque complementa muito essa ideia que você falou, é o seguinte, que seu BIM é melhor no CAD do que no Revit, né? Exatamente pensando em processo. Eu queria dar um exemplo inverso, tá? Que eu acho que se complementa muito bem. Eu não vou falar, claro, nome, porque questões de privacidade, mas eu participei de uma implementação BIM um tempo, onde a gente realmente fez a implementação da metodologia, tudo estava funcionando muito bem, a gente passou um tempão fazendo ali todo o processo, mapeamento de processo, a gente criou ali novas soluções internamente, a gente integrou novos softwares. Cara, e o processo voou, assim, estava muito bom. Só que chegou num determinado ponto
que eu conversei, assim, com o superior responsável, né? Ele falou, cara, eu acho que a gente tá num ponto, assim, que a gente chegou no break-even, né? Tipo, tá legal, a gente não quer gastar muito mais, a gente quer continuar do jeito que a gente tá. E aí, naturalmente, eu saí daquele processo de implementação, comecei a focar em outros processos dentro da mesma empresa, mas não trabalhando diretamente com aquele setor. E o que é que aconteceu naquele setor? A produção, depois que eu caí, ela começou a cair. Por quê? Porque as pessoas que entraram para fazer aquilo, elas não trabalhavam no mesmo processo que a gente tinha feito, elas não trabalhavam com a mesma organização que a gente estava trabalhando, mas é a mesma implementação, tipo, tava os mesmos softwares, tava a mesma sequência ali de passo a passo que tinha que ser feito, só que a comunicação não era feita da forma mais clara. Então, não adianta, como você falou, você ter uma implementação BIM, você ter ali um software super legal, várias licenças, treinamento, se a equipe não tiver bem alinhada, se o processo de forma geral da empresa não tiver bem alinhada, porque você vai perder produtividade quando você tira pessoas chaves, que é o caso ali daquele conhecimento tácito, né? A gente tem um conhecimento que a gente consegue documentar e o conhecimento tácito. E foi o que aconteceu. Então, eu acho que são dois lados da moeda. Da mesma forma, não é porque você faz BIM que você é um profissional melhor do que o cara que trabalha com CAD. Como você falou, às vezes ele tem um processo ali, uma metodologia de trabalho muito melhor. Só que o BIM, de forma geral, ele amplifica aquilo. Agora, a minha visão, acho que a gente volta àquele triângulo BIM Expert que a gente definiu, né, Gui, em conjunto. Acho que foi lá no Rio de Janeiro, né, a gente conversando na mesa de bar lá. A gente tem ali os objetivos do cliente, nós temos ali a nossa capacidade técnica e nós temos ali a nossa estratégia comercial. Se esses três itens não estiverem de forma igualmente alinhado, vai dar algum problema, né? Então, às vezes, o pessoal foca muito em software, em BIM, só que ele, tipo, esquece ali de algumas outras áreas. Uma delas é conhecimento técnico. Então, eu conheço muito profissional que tem um conhecimento técnico gigante, ainda trabalha com BIM, mas tem um resultado melhor do que profissionais que fazem com CAD. Agora, se esse cara tivesse trabalhando com BIM também, aí ele voava. Tá? É. Então, eu entendo muito esse... Agora, que depois você explicou, né, durante o podcast, eu acho que dá para entender melhor essa ideia de ser o BIM é melhor no CAD do que no Revit, porque realmente, dentro dos processos que a tua empresa trabalha, é muito mais interessante manter o Revit, o CAD, desculpe, nesse desenvolvimento, até por conta da complexidade, do que você só chegar lá e dizer, vamos usar Revit agora, porque dá uma bagunça gigantesca. Mas vocês já estão pensando em fazer essa transição, né? O caso, desde 2017, a Desirê vem estudando aí essa evolução, não é isso? Exato, e aí as pessoas acham assim, mas aí você está no CAD. Eu falei assim, claro, mas tudo é planejamento. Foi Sim. planejado a gente ficar num CAD muito bem feito, por isso que continuaram a desenvolver para o CAD, porque a gente Sim. sabia que ia continuar. Porque Então tava não ia bem, né? largar e abandonar. Estava bem, estava funcionando, perfeito. Mas aí a gente começou a transição. E agora, falei, na última versão já estava. Pela primeira vez, a gente tem como é que se fala? O carimbo, né? O carimbo da prancha, Sim. né? O layout. Pela primeira vez está igual o do Revit e o do CAD. Porque da última vez tinha Legal. uns errinhos, mas aí pela primeira vez agora está idêntico. Pô, e Aí eu falei, alinhar pô, 900 pessoas para fazer igual é difícil, né? Então, não, né? pois é, não, assim, e foi um parto. Até eu aqui tipo, e detalhe, eu aqui no Brasil, eles lá, eu falei, eu vou fazer isso tudo por webinar. Aí Uhum. teve esses negócios aí, agora a gente está nessa época de coronavírus, eles estão cada vez mais treinando para falar assim, olha, tipo, comecem a se preparar para você trabalhar de casa. Sim. Porque Inclusive, as ações do Zoom, que é o software que a gente está usando agora, subiram, né? despencaram. Despencaram? Despencaram. Despencaram, não, desculpa. Skyrocket, né? Tipo, subiram pra caramba. Eu Subiram. falei o contrário. Então, altíssimas, porque todo mundo tá comprando o Zoom, né? Para poder trabalhar de forma remota. Então, Gui, cara, muito legal esse bate-papo. Eu acho que a gente tem muita coisa ainda pra gente debater, tem muita coisa ainda da tua experiência que eu queria trazer um pouquinho para cá. Mas só voltando assim para o objetivo principal desse podcast, que era um pouquinho distrair assim algumas coisas legais que é óbvio para o Guilherme, que não é óbvio para quem está trabalhando, desculpa, para quem está iniciando nessa carreira. E só alguns pontos que eu acho que é importante. Número um, cara, Guilherme, você tem uma carisma gigante. Isso não é diretamente necessariamente relacionado ao BIM, mas eu acho que ajuda bastante, né? Nessa parte de relacionamentos. A questão de participação de eventos. Então, é algo que eu acho que a gente ambos indicamos bastante, né? Para quem está começando, porque, cara, não tem nenhum evento que você não vai aprender alguma coisa. E principalmente no coffee break, é onde a gente aprende mais. Às vezes não é nem na palestra, né? É no bate-papo com as pessoas ali. E o Gui é um cara que abre muito esse caminho. Ele chega no evento, cara, ele é expansivo, ele fala com todo mundo, então acaba que faz um relacionamento muito legal, né, Gui? E assim, alguns outros pontos que eu acho interessante
a gente destacar é exatamente essa questão de colocar a cara a tapa, né? Por exemplo, quando você foi para os Estados Unidos, cara, acho que um lado seu fica puxando, sei lá, tem um certo medo, né? Tem uma certa, pô, será que vai dar certo? E tem muita gente que para aí, para no medo, né? E você só foi lá e foi e continuou fazendo as coisas. Inclusive, a gente até estava discutindo aqui nos bastidores. Eu até queria tocar nesse ponto, porque eu acho que tem uma certa relação, você tem essa habilidade também, Gui, que é tipo assim, amanhã vai ter uma reunião com o investidor americano, que foi o caso que eu falei, né? E aí, cara, eu não tenho nada preparado. Cara, você em 15 minutos você faz a parada e pum, começou a reunião com o cara. E tem muita gente que demora muito para fazer qualquer ação, né? Para tomar ação. Isso acaba atrasando o crescimento dela. E foi até um desses motivos que a gente até falou. No Bina Implantação à Venda, a gente fez um exercício agora. Vamos ver como é que vai ser a reação dos alunos, que a gente tipo, Vai ser falou daqui a hoje. pouco, né? Vai ser daqui a pouco. A gente falou ontem e hoje é a apresentação dos caras. Então, cara, você tem um período muito curto para apresentar uma coisa. Só que não precisa ser perfeito. Você só precisa ir lá e fazer. E muita gente não faz porque fica buscando essa perfeição. E acaba que, tipo, se trava ali, se fecha, né, no quadro dela. Eu acho que o Gui, ele não tem exatamente essa, digamos, esse lado negativo. Gui, vamos fazer uma parada. Bora agora. Pum, ajeitou e fez. Tipo esse podcast agora, ele mandou uma mensagem, sei lá, que horas são? Você começou aí o quê? Eram 4 horas 4 da da manhã. manhã? É. Tem um podcast para fazer, bora, bora, pum. E a gente já foi lá e fez. Então, assim, eu acho que com o tempo isso é uma habilidade, cara, que abre muitas portas, porque empreendedores, as lideranças de organizações estão exatamente buscando esse tipo de perfil que é raro, pessoas que têm essa habilidade. De dizer, olha, tem uma apresentação amanhã em Boston, você tem que ir lá e fazer. Que foi o que aconteceu contigo, né, Gui? Que beleza, vamos lá, pá. Tipo, você não tem pronto, mas, cara, você dá um jeito. E aí, se der um problema, cara, não, eu não tive muito tempo para organizar, tal, mas você foi lá e fez. Isso é o que é importante, sabe? E Isso ninguém mostra. Eu falei, até hoje eu lembro do cara parado na minha frente dormindo assim. Eu falei, eita ferro. Eu falei, mas vamos lá, é a vida que segue. cara, nem tudo é perfeito, só que você vai evoluindo no caminho. E as pessoas, elas às vezes se comparam e querem já chegar no nível sem ter esse percurso, sabe? Então você não pode ficar se comparando com outras pessoas. Você tem que se comparar com você mesmo. Como é que você tá hoje? Você tá melhor do que ontem? E amanhã, será que você vai estar melhor do que você tá hoje? Eu acho que essa é uma habilidade, Gui, que você tem e que isso abriu muitas portas para você, porque você chega lá e faz. Você faz a conexão, faz o relacionamento. Eu queria extrair isso aqui, deixar claro para quem está ouvindo esse podcast, porque eu acho que é importante demais você ter essa mentalidade de antes imperfeito do que não feito, né? Então não está tudo correto, mas a gente vai lá e faz. Eu acho que foi o caso das semanas Being Experts, né? Nenhuma delas estava perfeita, muita gente gostou, mas tinha muito erro ali no meio do caminho. A gente sabe porque a gente estava nos bastidores. Só que você vai melhorando no caminho, então busquem isso, né? Eu queria extrair um pouquinho isso da trajetória do Guilherme, porque é bem o que a gente falou no primeiro podcast dessa série com o Tiago Almeida. O Tiago Almeida falou, faça alguma coisa. E tem muita gente que não faz nada. Fica estudando, fica só ali se preparando e nunca faz, nunca vai para a arena, nunca vai para o campo. E você é um cara que tá sempre aí na arena, né, Gui? Veio agora de uma palestra que você deu em São Paulo, né? E agora já Eu tá no falei, podcast. E, tipo, não, que eu saí, eu falei, que eu passei o dia em São Paulo, daí eu voltei pro Rio, eu falei, agora tem que terminar as pendências da empresa, né? Aí eu sim. já agora as pendências da Vinexpress, pô. Aí falei, um Faz um leão por dia. podcast, um leão por dia. Então, cara, resolva problemas. É isso que eu extraio aqui do Guilherme desse podcast de hoje. Resolva problemas. Esse caso do BIM aí. Pô, o Gui pode não estar trabalhando diretamente com o BIM nessa empresa de 900 funcionários, mas ele está trabalhando de uma forma, às vezes, melhor do que quem hoje está trabalhando comigo no Brasil, em um processo CAD que funciona. Então, vai lá e faz, cara. Resolve problemas, faz acontecer. Então, isso é um pouquinho do que eu extraio hoje. E só para a gente finalizar, Gui, eu tenho mais só algumas perguntas mais rápidas para você e a gente continua esse bate-papo em outras oportunidades, porque com certeza a gente, se deixar, a gente fica aqui 10 horas conversando, né? Número 1, como é que eu posso aprender mais, Gui? Eu estou entrando nesse mercado. Olha, falei, Being Experts. O YouTube agora, ainda mais com esse desafio, eu falei que eu achei engraçado que muito do que eu vejo dos vídeos do Arthur, por isso que de vez em quando eu vejo uma coisa ou outra, ainda assim eu vejo um vídeo ou outro que tem coisa que eu não aprendi. Mas muito do que eu vejo nesses vídeos é coisa que eu e o Arthur, a gente vem conversando e a gente vem... Eu hoje, gente, só para vocês terem noção, eu mandei um texto para o Arthur, eu falei, Arthur, vê se eu expliquei o BIM da forma certa aqui, porque eu estou criando novas formas de explicar o BIM. Então, eu estou criando novos parágrafos. Sim. Como é que eu explico o BIM para as pessoas? Então, assim, se você vê um vídeo nosso, o que é BIM, mas já é o terceiro, quarto, quinto vídeo que a gente fala do que é BIM, fatalmente é uma visão atualizada e adaptada do BIM para a realidade de hoje, sabe? Uhum. Então, a cada dia que passa, eu estou criando um novo texto. O que é BIM? Hoje eu criei mais uma definição do BIM para uma pessoa em específico. Então, assim,
é isso que a gente faz demais aqui na Bean Experts. Continua acompanhando esses podcasts, porque o que eu aprendi ontem, eu falei, Arthur, eu recebi um e-mail, a gente vai começar o BIM de verdade agora, tipo, a gente vai começar a implementar o BIM de verdade. Eu falei, vamos fazer um podcast porque eu preciso falar sobre isso. A gente vai Mas, atualizando, né, cara? Porque todo dia tem uma pois coisa é, nova. então, é isso. Eu falei, às vezes a gente, tipo, eu falei, o Arthur passou aí por esses problemas, por quê? Porque ele ficou nessa correria do desafio 100 dias, mas a gente sempre vai voltar e sempre vai ter conteúdo novo, baseado no que a gente viveu ontem. Tipo, a experiência que a gente teve ontem, a gente traz hoje. Massa, Gui. Gui, outra pergunta. O que é que você aconselharia você mesmo se você pudesse voltar 10 anos atrás? Pegar o Gui ali sem barba, o Gui novinho. O que é que você dizia pro Gui? O que é que você diria É, pra o ele assim? garotão. Diz, menino Gui. Menino Gui é falar Pergunta de assim, olha, gaveta, hein? eu era muito inocente, viu? Então, assim, tipo, agora, hoje em dia, eu tenho essa visão mais da empresa. Então, é você entender, tipo, essas motivações das pessoas, né? Eu falo sobre isso no BIM AV. Cara, a gente tem que É, fazer um podcast só sobre motivações, que você tem só uma sobre definição motivação. muito massa. Eu vou até anotar aqui, vai, continua. E que o básico é isso, né? Que, tipo, as pessoas querem chegar no mesmo lugar, né? Mas você entender essas nuances, assim, eu era muito garotão, né? Eu ficava assim, mas por que isso é bom, não sei o quê. Mas é você entender que tem dinheiro envolvido, tem pessoas envolvidas, tem processos envolvidos e que tudo isso daqui vinha em harmonia. Então você tem que respeitar cada um desses Cada um aspectos, desses. até a harmonia deles todos juntos. Então, assim, é Boa. você entender que cada um enxerga a mesma coisa, quer chegar no mesmo lugar, mas cada um pensa de forma diferente, não pense que a sua realidade é a única. Por isso que é bom ter contratos, por isso que é bom ter BEPS, por isso que é bom ter definições bem definidas. Eu acho que é uma dica muito boa de comunicação também, né, Gui? A gente vai É. aprendendo muito. Que Adorei, você cara. mantém o foco, você fica com foco nesses objetivos, né? Enfim, cada um pode ter até a sua forma, mas o objetivo final vai ser atingido quando a gente foca Show. no. E, cara, se o pessoal que tá ouvindo esse podcast esquecesse tudo que a gente discutiu, tá? Chegou aqui a galera do MIB Homens de Preto, colocaram aqui um óculos e deram... Tá, todo mundo aqui esqueceu. Última mensagem, só uma lição final, tá? Pensando aí até pensando um pouco nesse tema da gente, que é meu BIM é melhor no CAD do que no Revit. Que mensagem você deixaria para essas pessoas? Olha, se você é um empregador, tira um dia para conversar com todo mundo e descobrir a forma que eles estão trabalhando. E se você está trabalhando e tem uma pessoa dessas, para conversar. Porque você precisa parar para pensar um pouquinho o que você está fazendo hoje, ver as coisas boas e ver as coisas que podem melhorar. Foca no que pode melhorar. Porque às vezes a gente pensa que BIM é a revolução, que tem que depenar uma empresa. Isso impede as pessoas de seguirem adiante, quando na verdade não. Foca em melhorar aquilo que já está bom, seja nos processos que você tem, seja CAD, seja lá o que for, mas fala assim, não, mas isso daqui vai continuar sendo muito difícil. É aí que você começa essa migração. Essa migração ela é natural. Se você ainda não está no ponto, é porque você ainda não parou para ver aqui, você ainda não sabe do que você é capaz, mas então você está começando agora, não é um problema. Começa a dar uma olhada no que a gente fala dessas tecnologias. Então, não deixa para tipo, mas o BIM é muito difícil. Não, começa amanhã conversando um com o outro. Conversa, gente. Eu acho que falta essa comunicação. Conversa e pergunta, tá, mas o que dá para fazer de diferente hoje? E eu falei, já estou me estendendo muito, que eu gosto de fazer essa resposta curta. Mas assim, tira uma hora do seu dia. Eu falei assim, eu lembro quando eu tirei um domingo para aprender uma coisa nova. Foi revolucionário. Então aproveita que está no final de semana, tipo, e pega esse tempo do final de semana, aprende uma coisa nova, aprende um software novo. Eu já aprendi tantos softwares em domingos, assim, em casas ociosas, que eu tava de boa, assim, tipo, encontrei minha família no sábado. No domingo eu falei, não, hoje eu vou encontrar o software. E encontrei um software novo, fiz uma relação que tá aí até hoje. Que legal, Gui. Pô, Gui, então, muito obrigado, tá, pela sua participação, como sempre, né? Sempre carismática, sempre Pô, uma falando alegria, cara. temas. Cara, é muito legal quando a gente Não tem se também como eu bate, vir né? aqui encontrar contigo, eu falei, às vezes eu tava meio para baixo, assim, no dia a dia, né? Mas aí eu encontro o Arthur e falo assim, "Ê, rapaz." É bom, cara, esse social é legal, né? Acho que é muito importante isso. E até uma mensagem, né? Se você tá no momento meio assim, cara, busca aí uma pessoa que te joga pra cima. Que é muito importante esse suporte, né? Assim, até motivacional. Vou deixar pra falar no outro podcast, que o Guilherme tem uma definição de
tipo, perfis motivacionais das pessoas, que é muito legal. Cara, isso melhorou muita coisa na BX, isso melhorou muita coisa no meu trabalho aqui. Hoje eu aplico aquilo para tudo, sabe? Eu conheço uma pessoa, eu já fico lá pensando qual é o perfil motivacional dela, pensando naquilo que o Guilherme me falou. Então a gente vai fazer outro podcast sobre isso, tá, Gui? Tá aqui anotado. E eu queria só mais uma vez agradecer a tua presença, participação. Eu sei como é difícil, tanto para você como para mim, parar para fazer isso. A gente tem uma agenda muito louca aí rodando, mas eu acho muito legal bater esse papo e tentar gerar o máximo de valor possível para as pessoas que estão ouvindo. Então, você agora que está ouvindo a gente, seja no Spotify, no iTunes, no YouTube, eu queria que você deixasse seu comentário aqui, pode ser no perfil da BeingExperts, no @BeingExperts no Instagram, ou até aqui no próprio YouTube, e fala o que é que você achou desse podcast, sugere temas para novas oportunidades, porque a gente faz isso com muito carinho, a gente faz isso com uma alegria muito grande, e claro, se a gente quer que isso esteja alinhado aí com os teus desafios, com os teus objetivos, com o tema que você quer continuar aprendendo. Então tem muita coisa que a gente vê no dia a dia, né? Não dá para falar de tudo, mas a gente quer focar exatamente nesses pontos principais. Então deixa o teu comentário aqui, deixa um abraço para o Gui aí, segue o Gui nas redes sociais. Qual é o teu Instagram, Gui? Gui Lobo C. Gui Lobo C. Ótimo, Gui Lobo Carvalho, né? Então, Gui Loboc. Gui Lobo, tem até um lobo aí, né, no braço, Gui? Ah, o lobo aí. Gui Lobo C. Então, segue o Gui aí, Gui Lobo C, e a gente se encontra em outras oportunidades. Muito obrigado mais uma vez, tá, Gui? Valeu, gente. Muito obrigado e a gente se vê aí na próxima. Falou.